No vídeo de hoje, nós vamos falar 7 coisas que você precisa saber antes da estreia de Iludida. Antes de começar, já deixa o like, se inscreva no canal, porque a estreia de Iludida está chegando e aqui você vai acompanhar tudo sobre a novela turca da Record. Desde o primeiro capítulo até os grandes reviravoltas da história, vamos ter resumos dos capítulos, curiosidades, análises, teorias, personagens e aqueles detalhes que passam despercebidos quando a gente assiste a novela pela primeira vez. E hoje eu preparei 7 coisas que vocês precisam saber antes da estreia de Iludida. Se você ainda não conhece completamente essa história, fica comigo até o final do vídeo, porque algumas dessas informações vão fazer você olhar para os primeiros capítulos de uma maneira completamente diferente. A primeira coisa que você precisa saber é que Iludida não é simplesmente uma história de amor. À primeira vista, podemos imaginar que estamos diante de mais uma novela sobre um casal que enfrenta problemas no casamento. Mas a história vai muito além disso. No centro da trama está a Ásia, uma médica bem-sucedida que acredita ter construído uma vida perfeita ao lado do marido, Volkan, e do filho. E tem uma carreira respeitada, uma família que ama e uma rotina aparentemente tranquila. Para quem observa de fora, parece que Ásia tem tudo aquilo que uma pessoa poderia desejar. Mas existe um problema. As aparências se enganam. E essa é justamente a segunda coisa que você precisa saber sobre Iludida. A novela começa a mostrar aos poucos que a vida aparentemente perfeita de Ásia esconde uma realidade completamente diferente. Pequenos detalhes começam a chamar a sua atenção. Atitudes que antes pareciam normais passam a parecer estranhas. E situações que poderiam ser ignoradas começam a despertar dúvidas. E é aí que a história começa a ganhar um clima de suspense, porque o público sabe que existe alguma coisa errada, antes mesmo de Ásia conseguir entender completamente o que está acontecendo. E essa construção é muito importante, porque Iludida não entrega todas as respostas imediatamente. A novela vai soltando pistas, uma informação aqui, um comportamento estranho ali, uma situação aparentemente sem importância. E quando percebemos, essas pequenas peças começam a formar um quebra-cabeça. A terceira coisa que você precisa saber é que Volkan será fundamental para entender toda essa história. Ele é o marido de Ásia, um arquiteto bem-sucedido, aparentemente carinhoso e um homem que, para quem olha de fora, parece ter uma vida perfeita. Mas Volkan guarda segredos. E esses segredos são justamente o que começam a destruir a confiança de Ásia. O interessante é que o Volkan não é apresentado simplesmente como um personagem malvado. E tem mais, ele é muito mais complexo. É um homem que toma decisões, tenta esconder as consequências e acredita que conseguirá controlar uma situação que vai ficando cada vez maior. E quanto mais ele tenta manter tudo sob controle, mais complicada fica sua vida. É por isso que Volkan provoca tantas discussões entre os fãs de Iludida. Será que ele é simplesmente o vilão da história? Ou será que existe muito mais por trás das suas escolhas? Essa é uma pergunta que vamos discutir bastante aqui no canal. E a quarta coisa que você precisa saber é que existe um personagem que muda completamente o rumo da história. Estou falando de Derin. Derin não aparece apenas como mais um personagem da novela. Ela é fundamental para o conflito central. A chegada dela muda completamente a relação entre Ásia e Volkan e faz com que a protagonista precise enfrentar uma realidade que jamais imaginou viver. Mas existe um detalhe interessante. A novela também apresenta Derin como uma personagem com sentimentos, com sonhos e expectativas. Ela não é construída apenas como uma vilã sem história. E isso faz com que o público tenha opiniões muito diferentes sobre ela. Algumas pessoas vão olhar para Derin e imediatamente enxergar uma vilã.
Outras vão tentar compreender seus sentimentos. E outras provavelmente vão mudar de opinião várias vezes durante a novela. É justamente nessa complexidade que fez Iludida se tornar um sucesso internacional. A própria Record apresenta a trama como uma história cheia de suspense, mistério e reviravoltas, e destaca que a produção conquistou público em mais de 60 países. E tem mais, a quinta coisa que você precisa saber é que Ásia não será a mesma mulher do começo ao fim da história. Isso é muito importante, porque quando a novela começa, conhecemos uma Ásia que acredita na própria família e confia nas pessoas que estão ao seu redor. Mas as experiências que ela vai viver fazem com que essa mulher mude completamente. Ela não passa a questionar, a observar, a tomar decisões, principalmente começa a descobrir uma força que talvez nem soubesse que possuía. Por isso, quando você assistir aos primeiros capítulos de Iludida, preste muita atenção na personalidade da Ásia. Observe como ela reage às pequenas coisas, porque essas características vão ser muito importantes para entender a transformação da personagem. E é agora que eu quero saber de você. Você acredita que a Ásia vai conseguir lidar com toda essa situação? Você já conhecia a história de Iludida ou está descobrindo tudo agora? E entre Ásia, Volk e Derim, qual personagem despertou mais a sua curiosidade até o momento? Escreva aqui nos comentários. Se você está ansioso para a estreia de Iludida, deixe também um coração nos comentários, porque eu quero saber quantas pessoas vão acompanhar essa novela aqui comigo desde o primeiro capítulo. E não esqueça de se inscrever no canal, porque estamos preparando uma sequência completa de conteúdos para a estreia.